diferentes fases da vida. Convido, então, para a nossa mesa, Fernanda Cabral e Selena Teixeira. E essa mesa de conversa vai ser mediada pela Lorena Lima. Bom, pedir também que, quando estiver já no finalzinho aqui dessa nossa apresentação, os avaliadores dos trabalhos científicos, eles vão poder se direcionar até o espaço ali externo, está sendo montado o cenário da apresentação dos trabalhos, para que eles possam se posicionar para as avaliações que ocorrerão logo após essa mesa de conversa que teremos agora. Então, boa tarde a todas e a todos. É um imenso prazer estar mediando a mesa da Selena e da Fernanda. É um prazer pessoal e profissional. Eu sou colega e amiga, podemos dizer mais que colegas, amigas. Então, é um prazer realmente pessoal e profissional estar mediando uma mesa tão especial, com duas profissionais tão competentes. Eu irei ler os currículos vastos de cada uma, mas, mais do que currículos, nós temos duas profissionais que realmente se sensibilizam com a causa há muitos anos. Então, falando da Gláucia Fernanda Soares Cabral, ela possui graduação em Psicologia pela FACID, mestrado e, nesse momento, também está realizando doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco. É especialista em suicidologia e tem formação clínica em Gestalt terapia e pós-formação em psicopatologia fenomenológica gestáltica pela Ethos e pelo Instituto Epoqué. Atualmente, a Fernanda também é psicóloga clínica e fundadora do Instituto Cairós e atende, faz atendimentos psicológicos na modalidade remota e presencial com adolescentes e adultos. A Fernanda atua principalmente nos seguintes temas, que é prevenção e pós-venção, sofrimentos existenciais e contemporâneos e psicologia fenomenológica. É um prazer estar recebendo a Fernanda aqui hoje. E falando da Selena Mesquita de Oliveira Teixeira, a Selena é doutora e mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, é especialista em suicidologia e também palestrante da área, foi pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Processos de Exclusão Social, pesquisa também sobre prevenção do suicídio, envelhecimento, preconceito e discriminação contra idosos, intervenção em crise e clínica psicológica, e atua como psicóloga clínica e terapeuta de casais pelo Instituto VOP. Então, essa é uma mesa muito rica. A mesa tem como título Possíveis Sinais do Comportamento Suicida ao longo das diferentes fases da vida. E, pensando nessa mesa, falar sobre suicídio atravessa todas as fases do desenvolvimento humano. Então, quando pensamos nessa programação, pensamos também na riqueza dos trabalhos profissionais e vivenciais da Fernanda e da Selena, que trabalham com essas modalidades e com esse pensamento crítico, que é o objetivo do nosso congresso, pensar o suicídio para além dos seus fenômenos técnicos, dos seus fenômenos pragmáticos, tecendo um olhar humano, sensível, mas que também nos possibilite pensar para além da caixinha. Então, nosso objetivo hoje é que a gente tenha uma troca rica aqui, por meio dessa mesa, e que possamos compreender como esse fenômeno atravessa essas diferentes fases. Vamos começar com a fala da Fernanda. A gente pede atenção e compreensão aqui nesse momento, para que todos estejam presentes neste momento. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar nesse evento tão importante, que é o primeiro Congresso Piauiense de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, que realmente é um fenômeno necessário para que a gente possa discutir e refletir com mais criticidade. Agradecer também pela oportunidade de estar na mesa com a Lorena e com a Selena. A Selena foi minha professora, foi quem me iniciou nos estudos da pós-venção e prevenção do suicídio. Então, para mim, é uma honra compartilhar um espaço com quem foi a pessoa que me iniciou, foi minha mestra, digamos assim. Então, bom, para começar a nossa fala, nós recebemos o título da mesa desta maneira. Enquanto ouvíamos ali a discussão sobre os sinais, a gente ficou pensando de como trazer isso para vocês. Porque muito se fala na literatura sobre sinais, fatores de risco, dentro das diversas fases do desenvolvimento humano.
Mas, claro, quando a gente tem uma compreensão mais crítica e partilhando aqui com a Selena e com a Lorena uma visão mais fenomenológica, nós pensamos sempre nesses sinais contextualizados. A gente está falando aqui de possíveis, são possibilidades de vida. E que, quando falamos de sinais, sempre temos que nos perguntar qual o sentido. O que está ali em jogo diante daquele comportamento, daquela fala, para que a gente realmente nos aproxime da experiência daquela pessoa que vivencia o comportamento suicida. Então, esse é o cuidado que eu peço que a gente tenha, né, durante toda a palestra, que a gente possa observar o que a literatura traz, mas trazendo esse olhar mais crítico. Então, partindo daí, eu trouxe um panorama geral para que a gente possa introduzir o nosso conhecimento, né? O suicídio ele sempre esteve presente na história da humanidade e a gente vai compreendendo que ele vai adquirindo conotações também diferentes. Cada época demarca um contexto histórico, cultural, que traz significações muito específicas. Então, o suicídio ele já teve significação de pecado, de crime. Atualmente, ele é muito associado às doenças mentais, e a gente também tem que pensar sobre isso, porque, muitas vezes, a gente faz um reducionismo, né? A gente faz uma leitura moral também, no sentido de relacionar diretamente a transtornos mentais e não pensarmos para além disso. O que essa relação com os transtornos mentais nos contam do tempo em que nós vivemos, de como o fenômeno tem se apresentado na nossa sociedade. Então, de modo estatístico, nós percebemos que, a cada ano, ainda há muitas pessoas que suicidam. Mesmo diante de muitos estudos, de muitas pesquisas, de muitas intervenções, as pessoas continuam morrendo por suicídio. Então, aqui, a gente percebe a nossa limitação. Ainda há muito o que estudar, ainda há muito o que compreender. É um fenômeno muito complexo, que, por mais que a literatura nos coloque assim, a gente percebe que recai num reducionismo, né? A maioria dos textos trazem que 90% ou até 98% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais. Então, o que é complexo acaba recaindo em uma estatística que aponta só para transtornos mentais. E é isso que a gente também quer desconstruir aqui. Que vida é essa que adoece na contemporaneidade? Que vida é essa que sofre a ponto de pensar em morrer? Desde a criança ao idoso. O que é que essas pessoas estão vivendo para que o viver tenha se tornado intolerável? Quanto às estatísticas em relação às fases de vida, é muito pouco estudado sobre a infância. Nós temos um tabu enorme em relação a isso. Aos adolescentes, a gente já tem uma abertura maior, até porque os números nos mostram que essa é a 4ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Isso no mundo. Isso oscila, às vezes a gente encontra na literatura 3ª causa, 2ª causa, o dado mais atualizado mostra como 4ª. Mas, independente disso, há um número muito grande de adolescentes que têm tentado e posto fim às suas vidas. Nesse sentido, a gente tem que pensar sobre a infância e sobre a adolescência. O que é que, nessas fases tão iniciais de vida, tem acontecido? Que sinais, né, que circunstâncias eles têm vivido para que eles estejam pondo fim às suas existências? Deixa eu passar. Falando de infância, como eu disse a vocês, é engraçado porque, quando conversamos sobre suicídio na infância, as pessoas perguntam: e existe? E acontece mesmo? E sim, gente, acontece. Os estudos eles também são muito escassos em torno disso. A maioria deles trabalham entre idades de 10, já entrando ali na ideia de pré-adolescência, e a maioria também realocam o estudo com adolescentes. Então, é muito limitado o acesso de materiais que a gente tem, mas, na prática clínica, nós, sim, vemos esse fenômeno acontecer. E por que é tão difícil falar de suicídio na infância, aliás? Porque a gente tem um triplo tabu. A Minayo conta isso para a gente, trazendo à tona que, se existe um tabu sobre a morte e sobre o suicídio, imaginem o tabu que existe em relação ao suicídio na infância. É como se isso se multiplicasse, se triplicasse. Porque é difícil na nossa sociedade falar de morte, é muito mais difícil falar de uma morte autoprovocada, e é ainda mais difícil pensar que uma criança, às vezes aos 9, 8 anos de idade, pense em morrer. Então, nesse sentido, existe um mito
de que a infância é sempre aquela infância feliz, é sempre a infância inocente, cheia de sonhos, de brincadeiras. Só que aqui eu questiono para vocês, de que infâncias nós estamos falando? Não existe só um modelo de infância, assim como não existe só um modelo de adolescência. Mas a infância, apesar de ser esse construto, né, de que é um momento de aprendizado, de descoberta da vida, de vinculação segura com os pais, nem sempre é assim que se dá. Então, há que se pensar que infância é essa que nossos filhos têm vivido. Há que se pensar também, que é outro ponto que dificulta entender o suicídio na infância, é em relação à compreensão que a criança pode ter de morte. Aqui é uma dificuldade enorme, porque se imagina que as crianças não compreendem. Como assim? Ela nem sabe o que é morrer, nem entende a irreversibilidade da morte ainda, que todos nós vamos morrer em algum momento. Mas os estudos nos mostram que, a depender do contexto de vida, das experiências que aquela criança foi exposta, ela pode, sim, a partir ali dos 7, 8 anos, começar a ter um entendimento do que é morte. Imagine uma infância perpassada por violências, por perdas. Aquela criança ela tem um acesso muito anterior a outras sobre o que é o morrer. Então, diante dessa circunstância, ele pode também pensar em morrer. E aí é onde a gente precisa desconstruir para se aproximar. Tentar entender que possibilidades de infância, de vida aquela criança tem, para que ela possa, em algum momento, ou que ela venha a pensar no morrer. Na contemporaneidade, é outro ponto que a gente tem que trazer. Nós vivemos em um tempo que as crianças têm acesso a telas. Então, por mais que a família não fale da morte diretamente, ela pode ter acesso de outras formas. Nos jogos, nos desafios, nos próprios desenhos e séries que eles assistem. É muito comum, a gente já ouviu falar da Baleia Azul, né, e tantas outras séries aí que eles têm esse acesso, joguinhos online, que eles são desafiados a testar limites, que pode trazer também um risco de suicídio. Às vezes traz um risco de autolesão, que também pode ou não ter intenção suicida, mas pode também ocasionar um comportamento suicida mais agravado. Então, pensando aqui, eu também trago a ideia de tempo cronológico e tempo experiencial. E isso vocês vão perceber que, ao longo do desenvolvimento, algumas crianças não se comportam como crianças, alguns adolescentes não se comportam como adolescentes. Então, existe um tempo da experiência. Por mais que a gente demarque as fases de vida, a gente coloque a infância até mais ou menos os 10 anos, a adolescência dos 10 aos 18, ainda assim, há uma experiência que aquela criança, aquele adolescente vivencia, que pode trazer para ele uma outra maturidade, que pode trazer para ele uma outra condição de existência e de perspectiva. Então, não dá para a gente delimitar apenas em tempo cronológico. A gente precisa escutar da experiência que esses seres vivem, e todos, em todas as fases, para realmente compreender o que ali está acontecendo, o que faz aquela pessoa pensar em morrer. Na adolescência, essa já é uma fase bem mais estudada. A literatura traz muitos materiais sobre isso. As estatísticas já apontam, como eu coloquei para vocês, que é muito frequente que adolescentes tenham ou ideação suicida, ou tentativas, ou até mesmo que cheguem a consumar o ato. Mas a adolescência em si ela já é uma fase delicada. A adolescência ela é uma fase de transição, uma fase de crise. Então, imaginem só, se é uma fase que aquele adolescente ainda não tem nem a maturidade emocional, ele está em construção, está passando por uma crise, por crises do desenvolvimento mesmo, que eu estou pontuando aqui, gente. O luto do corpo, o luto dos pais da infância. A Berashuri fala bem para a gente, né, da síndrome da adolescência normal. Então, ela nos conta que, nesse período, eles ficam ainda mais suscetíveis a determinadas situações que acontecem. Eles estão mais sensíveis emocionalmente, por ainda não terem a maturidade que o adulto provavelmente deveria ter ou tem, né? Então, eles ficam num período que dá a eles uma intensidade maior, emocional, psicológica, que, a depender do que eles vivem, sim, pode abrir a possibilidade do morrer naquela existência. Então, além disso, eu também gosto sempre de pontuar que a adolescência é essa que a gente tem vivido no século XXI. Nenhum ser humano pode ser estudado, pode ser pensado, pode ser escutado fora de uma época. Nós somos seres no mundo. Então, a gente precisa sempre pensar como o tempo tem nos atravessado.
Os nossos adolescentes hoje vivem numa cultura, eles e a gente, então aqui eu já faço também um adendo para a gente pensar nos adultos. Nós vivemos numa época que é a época do desempenho. Byung-Chul Han fala bem disso para a gente, né? É um filósofo contemporâneo que nos conta que vivemos em um tempo que somos todo o tempo cobrados e autocobrados, principalmente, para termos desempenho, produtividade, funcionar, termos sucesso, alcançarmos uma felicidade, não há espaço para tristeza. Temos que conseguir as coisas rápido, né? Ele usa a frase de que eu quero, eu posso. Esse é o lema que nós temos vivido na nossa sociedade hoje, né? Tudo que eu quero, eu posso, tudo está à disposição, só depende de mim. Imaginem, nós adultos entramos nessa lógica, imaginem os adolescentes, que já vivem numa fase em que eles querem tudo logo, né? Existe essa necessidade de ter prazer, de conseguir com imediatismo as coisas, e a sociedade reforça essas características. Então, quando há uma frustração, isso aqui sensibiliza ainda mais, porque não há maturidade emocional para lidar. A depender da estrutura de vida que aquele adolescente teve e das próprias questões neurológicas, ainda não há uma maturidade para entender que nem tudo que eu quero, eu posso, e que vão existir dificuldades em quase tudo da vida, se não em tudo. Então, se não houver um apoio, um cuidado, isso aqui pode dificultar muito a vida do adolescente, pode trazer sofrimentos. Se isso vai desembocar em um comportamento suicida, a gente ainda não sabe. O que nós percebemos é que, a depender do que foi vivido, a própria sociedade também reforça esse adoecimento na adolescência. Sem falar, de novo, aí a gente falou de crianças, mas vamos falar dos adolescentes também, das telas, das redes sociais, que pregam padrões de beleza, que pregam um modo de existir espetacularizado, que pregam um valor de vida no consumo. E os adolescentes ficam ainda mais suscetíveis a esse mundo, ao que eles capturam pela tela, porque mundo real e mundo virtual se misturam. Nesse sentido, a gente vê o quê? Crianças e adolescentes, nesse caso, vivendo imersos no mundo virtual, tendo muita dificuldade de absorver o que é real, que nem tudo a gente pode, tendo dificuldades de construir a sua própria identidade, de reconhecer seu próprio corpo, de ser cuidadoso consigo e de entender a sua própria existência. Porque tudo se torna um comparativo, como tem que ser. A rede social me diz como eu tenho que ser, o que eu tenho que conseguir. Isso pesa, gente. Se pesa para nós, imagina para eles, né? Então, nós vivemos em uma época de likes. E ainda temos um risco maior agora, a inteligência artificial, né? Que coloca o quê? E isso já existem, né, alguns estudos, ainda em uma parte mais inicial, em desenvolvimento, mas que já apontam para a gente como a inteligência artificial tem se colocado num lugar perigoso. Ela tem seus usos próprios, que podem ser benéficos, mas tem sido perigoso a forma como eles usam. E eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas, inclusive, em relação ao comportamento suicida. Nos Estados Unidos, isso já tem sido trabalhado. Como o próprio ChatGPT já foi processado por conta de alguns casos de suicídio de adolescentes, em que eles pediram ajuda do chat para realizar o ato. Então, é muito complicado o que tem acontecido, porque nem sempre os pais, a sociedade no geral, têm dimensão do que acontece na tela, naquele mundo que o adolescente está tendo acesso. Os casos chegam a ser tanto, gente, que, num deles, o próprio chat escreveu a carta de despedida. Então, é muito delicado. O chat toma as nossas palavras, as nossas vivências, e é mais complicado ainda, porque o chat ele foi criado para validar nossas experiências, nos validar enquanto pessoas. E aí, imaginem um adolescente, de novo, sem tanta maturidade emocional, sendo todo o tempo validado, e não sendo convidado a refletir, a pensar. Então, aqui a gente precisa pensar como trazer esses adolescentes para a vida real, e como também a gente precisa mediar a inteligência artificial, as redes sociais na vida deles. Porque já é uma realidade, a gente não tem como escapar disso, mas a gente tem como construir algo diferente do que tem sido. E aí, falando de sinais, e aqui eu coloquei sinais de sofrimento psíquico, é muito delicado falarmos de sinais de comportamento suicida, porque eu não tenho garantia de que algum desses sinais realmente é um sinal de comportamento suicida. Por isso a gente fala possíveis sinais. A gente está colocando aqui que
A partir desse sinal, eu preciso entender o sentido, entender o contexto, entender o que aquilo me conta sobre aquela criança e sobre aquele adolescente. Então, aqui eu estou enfocando principalmente em crianças e adolescentes e os sinais que a literatura e que a experiência clínica nos aponta. A primeira é a mudança significativa de comportamento. Uma mudança brusca, uma mudança ainda sem muito entendimento, ou que pode até ter tido um contexto, por exemplo, uma perda de alguém importante. Mas eu preciso compreender o que aquela mudança de comportamento me conta. Aquela criança que brincava, que era espontânea, que agora fica mais calada, mal responde às minhas perguntas. O adolescente que todo o tempo fica trancado no quarto. Ah, mas é normal. Ainda que seja, o que a gente pede aqui é que acenda o alerta. Não temos como garantir, mas temos como observar e tentar uma aproximação para entender o que aquilo significa. Alterações nos padrões de sono e alimentação, isso é termômetro em todas as idades. Aconteceu algo, a gente percebe uma mudança de sono, na alimentação, ali é um termômetro para a gente se questionar. Tem algo aqui acontecendo? Alterações de humor, tristeza, choro frequente, raiva persistente, irritação. Ah, Fernanda, mas é muito comum, um adolescente tem humor irritável. Tem. Mas se eu percebo que ele está mais irritado, eu preciso acompanhar. Não é porque é normal ou esperado que a gente não deve acompanhar de perto o que aquilo está significando. Ou tentar até interrogar. No caso de crianças e adolescentes, a gente tem muito medo de perguntar, mas devemos perguntar com sensibilidade, dando segurança e confiança, mas precisamos interrogar. Diminuição do rendimento escolar. Entramos aqui na pauta, no ponto essencial para pensarmos em infância e adolescência. Eles não estão só com a família. Então, a escola é uma rede de cuidado também. E também é um lugar em que eles estão propícios a sofrerem. Então, precisamos acompanhar como eles estão na escola. Se o rendimento escolar cai, muda de alguma maneira, se essa criança passa, por exemplo, a pedir para ir embora sempre mais cedo da escola, a passar mal quando está na escola, eu preciso entender o que aquele sintoma me conta. O que está acontecendo naquele ambiente que me conta dessa mudança. Isolamento e silenciamento crescente, perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas. Isso para todas as idades, mas se eu vejo uma criança que deixa de brincar, um adolescente que tinha um grupo de amigos e ele se isola no quarto, não sai mais, não conversa mais, aquilo me acende o alerta. Principalmente o adolescente que ele é tão sociável, que está naquela fase de transição de se afastar um pouco da família e se aproximar dos grupos de identificação. Se isso não acontece ou se isso muda, eu preciso questionar. Diminuição ou ausência de autocuidado. Falas autodepreciativas ou que demonstram desesperança. Aí aqui eu estou realmente trazendo vocês para pontos mais específicos, percebam. Interesse frequente na temática de morte. Muitas perguntas sobre morte, ou sobre ídolos que morreram, como morreram. Pode ser um mero interesse, mas vamos manter a atenção para entender o que aquilo pode estar dizendo sobre esse interesse. Por que isso surgiu agora? O que isso conta? Né? Porque pode ser uma maneira dele também estar buscando informações sobre o morrer. Em adolescentes, a gente também precisa observar o uso de álcool e outras drogas. Não era para ser um acesso facilitado, mas às vezes é. E por que é um perigo isso aqui? Porque muitas vezes dá abertura para impulsividade. Infelizmente, o álcool e outras drogas são frequentemente usados anteriormente a uma tentativa. Então, a gente precisa entender, e entender, inclusive, que função esse álcool e essa droga está tendo na vida dessa criança e adolescente. Né? Como que isso foi se tornando permissivo e que lugar essa droga encontrou de função, porque nenhuma droga entra na vida de ninguém do mais absoluto nada. Existe ali algum sentido e algum motivo para que a droga encontre lugar, uma anestesia, e aí a gente precisa ouvir para entender. Autoagressão. Gente, existe autolesão em infância e adolescência. Adolescência, a maioria de vocês sabem, mas na infância também. É o que a gente chama de cutting. Muitas crianças se machucam nos braços, nas pernas, e a gente fica sem entender. Muitos pais até procuram ajuda, pensando que é alguma dermatite, algo específico, assim, mas às vezes é a criança se ferindo. E aquilo me conta de um sofrimento. O que acontece para que uma criança, e eu já atendi assim, né, atendo pré-adolescentes que começaram a essa prática do cutting com 8, 9 anos de idade, de sangrar, da coxa precisar ser trocada várias vezes durante a semana. E isso mostra um sofrimento que aquela criança está passando, que muitas vezes ela não consegue verbalizar.
Às vezes a família até tenta, mas não consegue. E aí entra a necessidade do acompanhamento em conjunto, família, escola, profissionais especializados. Expressão de ideias ou intenção suicida, aqui é quando é mais claro. Às vezes o adolescente ele diz para a gente, eu não vou viver, eu vou morrer. Como eu escutei recentemente, né? Às vezes é dito na escola, eu nem me preocupo, eu não vou chegar até o fim do ano. E a escola ouvir isso precisa ser comunicado à família, precisa ser alertado para que haja cuidados mais intensivos. Então, por mais que não pareça, todos esses sinais podem acontecer na infância e na adolescência. Então, a gente precisa estar atento. Atento para entender. Aquilo acende o alerta, mas não é garantia de comportamento suicida. O comportamento suicida é a ponta do iceberg. Mas nos alerta sobre um sofrimento que só vai ter sentido se a gente escutar a história de vida daquela criança e do adolescente. Fatores de risco, vocês vão encontrar facilmente na literatura. Mas, de modo geral, eu gosto de focar nesses dois. Os estressores psicossociais e os aspectos psicológicos. Os fatores de risco, eles aumentam o risco de suicídio. Então, se a gente estava falando de um sofrimento, agora a gente está falando de uma crescente que me deixa ainda mais em alerta. O que a literatura e a experiência clínica nos aponta é que há conflitos e instabilidade familiar aumenta muito o risco. Isso aqui, gente, é o clássico. Até quando a gente escuta o adulto. Adultos que vieram de famílias com vínculos muito instáveis, em situações de violência, sejam elas físicas, sexuais ou negligências reais, a gente percebe que isso afeta até os adultos. Imagine essa criança e esse adolescente. Um histórico familiar de comportamento suicida, principalmente se for a mãe ou o pai, ou o principal responsável, o cuidador, ele tem um impacto, porque a forma como aquela criança ou aquele adolescente vai compreender essa perda pode ser muito determinante a maneira como ele vai criar um sentido em torno disso, a maneira como ele vai se relacionar com a ideia de morte e com a ideia de que ele pode ter sido responsabilizado, sentir culpa e achar que... E aí tem uma ideia aqui interessante sobre crianças, porque eles muitas vezes têm a imaginação de que, ao morrer, eles vão poder encontrar o pai, a mãe que faleceu, o avô, a avó, né? Então, é delicado porque a gente precisa identificar isso para conseguir trabalhar com eles a ideia de morte, né? E a necessidade desse encontro, trabalhar a saudade, a gente entra aí em outras intervenções. O abuso físico, sexual e emocional, como eu pontuei para vocês, principalmente o sexual, ele é preditivo de fator de risco muito alto. O bullying, como eu disse, o ambiente escolar e as violências que lhe acontecem também demarcam muito o aumento do risco em crianças e adolescentes. Perdas significativas, e aqui não só morte, perdas simbólicas. Uma amizade, um relacionamento que finalizou, lembrem, eles são muito mais vulneráveis, eles têm muito mais dificuldade ainda de lidar com rompimentos. Então, eu preciso acompanhar. Como é que aquele adolescente começou os primeiros relacionamentos, como se findou, para que a gente possa realmente dar sustentação e orientação para como eles podem vivenciar essa fase e essas situações de vida. E eu gostaria de dar ênfase, gente, aos grupos mais vulneráveis, que é uma parte que eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito na suicidologia, que é a interseccionalidade. Precisamos pensar sobre raça, sobre gênero, precisamos olhar para as situações sociais e para as situações que a Selena vai entrar bem depois, de discriminação, de preconceito, de racismo, porque são violências estruturais que trazem um risco maior para aqueles grupos. Não dá mais para a gente não olhar para isso. É um cuidado, inclusive, político que a gente precisa ter dentro da suicidologia. Só para vocês terem uma ideia, o risco de pessoas homossexuais e pessoas transgênero, para pessoas homossexuais, o risco é 3 vezes mais. Para pessoas transexuais, é 5 vezes mais do que a população em geral. Então, não dá mais para a gente não olhar. Quanto aos aspectos psicológicos, a gente sabe que o principal fator de risco em todas as fases são as tentativas de suicídio prévia, os transtornos mentais, que, como eu disse a vocês, é aquilo que a gente escuta, mas que tem que ter criticidade. Ninguém se mata só por depressão. Isso é um mito. A gente precisa trabalhar em cima disso, porque moralmente é a primeira coisa que a gente escuta e já virou até um senso comum. Fulano morreu, se matou. Estava com depressão, ninguém percebeu. Calma, calma lá. O que essa depressão me conta da vida dessa pessoa? Como essa depressão se construiu na vida dessa pessoa? Porque não é só biológico, gente.
a depressão ela fala de perda de sentido. Então, tem costura com aquela vida. A impulsividade é um dos pontos que, na crise, a gente fica bem atento e que, no adolescente, é um risco maior. E a baixa autoestima. Precisamos ficar atentos à questão autodepreciativa na criança e no adolescente, principalmente nesse momento dos adolescentes e pré-adolescentes que estão em mudanças, né? Como eu disse, mudança de corpo. E aí, hoje, a gente vê uma cultura da magreza, que está sendo normalizada, e que muitos adolescentes padecem. Desenvolvem transtornos alimentares, desenvolvem um problema com a autoimagem gravíssimo. E aí a gente pode entrar em quadros realmente psiquiátricos. Mas, antes disso, a gente tem que pensar como é que eles estão tendo acesso a essa ideia de que é o corpo magro que tem que ser. Às vezes, isso vem de casa, e a gente não tem ideia, né? Parece que é o social. Quando eu falo aqui da sociedade, parece que eu estou falando de algo fora. Eu estou falando da gente, do que acontece em casa, do que acontece na escola, na comunidade, com o vizinho. Então, a gente precisa estar atento aos discursos que a gente leva para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, porque isso também co-constrói sofrimento. E aí, para ir finalizando a minha fala, né, eu trago aqui algumas compreensões e encaminhamentos para a gente pensar sobre infância e adolescência. O suicídio infanto-juvenil, como eu bem pontuei para vocês, ele é marcado por esses tabus, principalmente de parecer que morte não é assunto sério para criança e adolescente. É muito comum que o adolescente, inclusive no consultório, nos fale isso. Ninguém me leva a sério, acham que é só para chamar a atenção. E a gente corre um sério risco quando a gente escuta essa frase. Minha mãe acha que eu estou só chamando a atenção. Eu sempre questiono no consultório, chamando a atenção para o quê? Porque, sim, há uma necessidade de olhar com atenção para o que está acontecendo ali. Isso não é um estigma. A criança demonstrar vontade de morrer, comportamentos autodestrutivos, sim, ela está chamando a atenção para uma dor. Então, isso não é pejorativo, como às vezes é colocado socialmente. E há, muitas vezes, como eu coloquei aqui, uma minimização dos sofrimentos na infância e na adolescência. É besteira, ainda vai viver tanto na vida. Vai, gente, mas a vida que eles estão tendo é essa agora. Quando nós éramos crianças, nós também vivíamos aquela realidade. Tudo que acontecia ali pesava. Quando nós éramos adolescentes, o nosso primeiro término também doeu pra caramba. Mas depois vieram outros. Eu não sei do depois. Eu ainda não tenho essa bagagem de vida. Então, a minha realidade é o que me condiciona a sentir, a viver, e é o que a gente precisa, sim, validar. Porque senão a gente afasta. Esse choque geracional, muitas vezes, afasta e dificulta a prevenção. Nesse sentido, trabalhar com crianças e adolescentes requer um trabalho em rede, como toda prevenção. Nenhuma prevenção é solitária. Mas com crianças e adolescentes, a gente precisa trabalhar, sobretudo, com a escola, com a comunidade. A gente precisa trabalhar para além das coisas mais especializadas, dos atendimentos especializados. A gente precisa pensar em lazer, em cultura, em esportes, para que aquela criança e aquele adolescente tenha condições de aprender a se expressar. Gente, o esporte, eu tenho um acompanhamento de um caso que, para mim, ele me demonstra claramente isso. É uma criança com muito sofrimento, que, desde a infância, como eu disse, né, pratica o cutting, se machuca, e ela tem muita dificuldade de falar, de se expressar. E o esporte tem sido a nossa válvula. No esporte, ela consegue se sentir viva. Ela gasta energia, ela se envolve, ela consegue se vincular, é o lugar de pertencimento dela. Então, a gente precisa pensar para além do consultório. O consultório é uma parte do atendimento. Os atendimentos em saúde são uma parte das intervenções. Mas a gente precisa pensar no todo. Que lugar aquela criança está investida, que condições de vida ela tem, que vínculos seguros ela tem, que aí vem outra situação. Hoje em dia, a gente tem repassado muito para a escola o cuidado dos nossos filhos. Eles que têm que trabalhar habilidades socioemocionais. Só eles? Eles têm. De fato, a gente precisa preparar as nossas crianças para aprender a lidar com as emoções, mas eles não podem, a escola não pode, nem deve, não tem esse dever de substituir os pais. Mas o pai e a mãe não sabem, então a gente precisa trabalhar com esses pais também. E é uma coisa que a gente faz no consultório quando atende esses casos. Nós precisamos orientar, porque as crianças precisam de vínculo seguro. É o primeiro fator protetor, é o fator de risco, não ter esse vínculo seguro, e o fator protetor, que eles tenham confiança em casa, que eles tenham espaço para falar, porque é ali onde eles podem procurar ajuda. Agora, quando não existe, outra dificuldade da nossa prevenção. Se eu não sou validado, se eu não sou escutado em casa, e muitos relatam isso, eu não pertenço à minha casa.
eu não me sinto parte da minha família. Eu vou ficar melhor longe da minha família, porque, às vezes, realmente é um espaço de violência. Então, trabalhar nesse sentido de prevenção é promover as nossas habilidades emocionais dentro e fora das escolas, nas comunidades, é fortalecer os vínculos e os espaços seguros de escuta, acolhimento e orientação. E isso também acontece na escola. A escola precisa estar atenta, a escola precisa também conversar com os pais para entender os contextos do que está afetando aquela criança, para que ele tenha um lugar seguro. Aconteceu algo, eu posso ir na escola, eu posso conversar com alguém de lá. E é interessante porque algumas pesquisas nos mostram, e os atendimentos também, que a maioria das crianças e adolescentes, a gente falou dos sinais, né? Às vezes eles dão sinais claros, às vezes não. Mas alguns dos sinais que costumam aparecer foi relatado na escola. Ele contou para um coleguinha, ele contou para a professora que ele tem um vínculo maior, ele fez uma redação e ele contou que foi péssimo as férias, que ele quis morrer. Então, é aí que a gente precisa estar atento para identificar o que é que essa criança está me confiando, está me confidenciando. Eu lembro de uma intervenção que eu fiz ainda quando estudante, que a gente foi trabalhar emoções, habilidades socioemocionais em uma comunidade. E falando sobre raiva. Não era nem tristeza, gente, era sobre raiva. Um garotinho de 9 anos olhou para mim e disse assim: ai, tia, quando eu sinto raiva, eu tenho vontade de me matar. E ali foi o momento que ele conseguiu expressar o que ele vivia em casa, que eram situações de violência. Minha mãe me bate de pau, de tábua, e eu fico tão chateado com aquilo, com tanta raiva, que eu corro para tentar me matar. Ele falou o meio, enfim. Mas aquilo ali, naquele momento, me assustou, porque era uma criança de 9 anos. Mas olha a vivência, a realidade que aquela criança tem. Não é igual à minha, não é igual à maioria de vocês, nem sei. Mas a gente precisa entender que, aonde quer que a gente vá, e aonde quer que essa criança e adolescente esteja, a gente precisa escutar. A gente precisa estar atento ao que ele está me comunicando. O atendimento especializado, quando observamos que há algum desses sinais de alerta, claro ou não, se eu perceber que pode existir um sofrimento emocional, eu preciso ofertar apoio. Isso aqui, gente, é preditivo até para um risco maior na vida adulta ou na velhice. Tá? Por exemplo, um abuso, como eu disse para vocês, sofrido lá na infância, ele repercute a vida inteira. Então, pode ser uma criança que venha a ter uma tentativa só na vida adulta, ou que ele pode vir construindo esse sofrimento e esse pensamento de morte desde a infância. Eu vejo muito isso aqui na clínica. Né? Crianças e adolescentes, ou adultos que chegam e que, assim, não é impossível. É dito, o suicídio na adolescência e na infância é impossível. Muitas vezes não é. Muitas vezes é uma co-construção nos espaços, nas violências, em tudo que constituiu a vida daquela criança, daquele adolescente e daquele adulto. Então, eu gosto muito dessa frase da Morato, e ela diz assim para a gente: o falar comunica mundos. Permite que o outro se aproxime da experiência que só pertence a quem viveu. Então, quando o meu adolescente, a minha criança fala, ele está me comunicando do mundo dele, de como o mundo afeta, de que experiências ele está tendo. E eu preciso estar sensível para escutar. Não é para dar respostas ainda. A gente fica muito angustiado de eu tenho que responder, eu tenho que resolver. Às vezes, o que é mais necessário num primeiro momento é ouvir. Ouvir sem julgamento, sem pressa, para que ele sinta que há espaço para ele. Para que eles sintam que existe, sim, alguém que se preocupa, que há vinculação real. Porque é outro fator protetor, gente, para todas as fases da vida. Se sentir pertencente. Se eu me sinto pertencente a algo, eu me sinto amado, eu me sinto cuidado, eu me sinto com condições de pedir ajuda. Eu me sinto capaz de poder reconstruir a minha vida, mesmo diante de uma dificuldade, porque eu não estou só. E a solidão, infelizmente, é outra marca do nosso tempo. Né? Pontuando rapidamente sobre adultos, para passar a fala para a Selena, quando eu falo aqui para vocês de solidão, eu volto lá para o Byung Chul Han, né? Só para demarcar um pouco do que ele conta do nosso tempo. Nós vivemos em um tempo de tudo é hiper, né? Tudo é volátil, tudo é muito rápido e tudo é muito sobre o eu. Eu tenho que ser assim, eu preciso ser assado. Eu preciso fazer as coisas assim, eu preciso ter sucesso. Eu preciso ser bonito, eu preciso ter uma estética tal, eu preciso ter o padrão tal. Eu não posso ter frustração. E aí volta aquela frase, né? Eu quero, eu posso. E quando eu não consigo? O problema é meu, porque eu estou sozinho, é individual. E é por isso que, na nossa época, a gente fala tanto de depressão.
O Byung-Chul Han ele faz uma leitura para a gente sobre isso, de que a cada época surgem determinados adoecimentos. Por que será que no nosso tempo a gente tem falado tanto de depressão, de burnout, de TDAH? Porque vivemos um tempo de positividade extrema. Estímulos toda hora, eu tenho que dar conta de mais e mais, e a gente nunca chega em lugar nenhum. Porque eu cheguei nessa meta, eu tenho que ser melhor, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que dar mais de mim. Eu não posso parar aqui, não posso me acomodar, porque se eu paro, ainda que seja para sentir o prazer da conquista, eu estou me acomodando. É assim que é visto. E aí, o adolescente ele está imerso nesse mundo, e o adulto também. Só que, diferente do adolescente, que muitas vezes isso recai ali na escola, a produtividade, o desempenho, eu tenho que tirar notas boas, eu só sou bom se for assim, no adulto a gente vê isso dentro do mundo do trabalho. Vivemos hoje para trabalhar. Vivemos hoje solitários porque não temos tempo. E aí a gente vai justificando, né? As amizades de baixa manutenção, o que são? São as nossas justificativas porque não temos tempo para viver. Não temos tempo para ter vínculos, para demandar energia para as outras coisas que não seja o trabalho, porque é o trabalho que me garante sucesso, lugar no mundo. É o trabalho que dá valor à minha vida. E quando eu não consigo, eu me sinto frustrado, eu falho, e o erro é meu. É isso que a sociedade nos aponta o tempo todo. Está tudo à disposição, todo mundo hoje tem condições de tudo. E quando não se consegue, se sente em fracasso. E a sociedade não nos prepara para lidar com o fracasso. O mundo nos prepara para lidar com o sucesso, com as coisas boas, com os sentimentos bons, com o fracasso, não. Então, trazendo só esse ponto para a gente pensar na nossa vida adulta, digamos assim, precisamos pensar no mundo do trabalho. Precisamos pensar, e já existe essa associação do comportamento suicida na vida adulta com o burnout, com a exaustão extrema. Exaustão extrema, falta de satisfação profissional, mas que não fica só no profissional. Que eu me exijo tanto, que eu me exauro tanto, que eu perco sentido de vida. E perda de sentido de vida é o que mais está relacionado com o comportamento suicida. Então, para encerrar minha fala, eu queria trazer para vocês isso, de que a gente olhe, sim, para os sinais, mas que a gente olhe muito mais para os contextos de vida e para que vida são essas, que condições de vida são essas que nós temos tido no nosso mundo. Não dá para discutir suicídio em nenhuma fase de vida sem pensar no mundo em que habitamos. É aí que a gente consegue construir uma suicidologia crítica e intervenções reais que realmente saiam do individual e construam pontes e tessituras com o mundo. Tá? Então, é isso. Vou passar para a Selena falar agora de velhice. Bom, antes da gente dar seguimento aqui a essa mesa, só convocar aqui os avaliadores, Will, Esther, Fernanda, Edson, Lorena, Lino e Marília, lá para a sala 1, onde estava acontecendo a última sessão, para que a gente possa dar início lá também aos trabalhos científicos. A gente continua aqui. Então, boa tarde.